Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live realizada pela Prefeitura Municipal de Penápolis por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Meu nome é Sônia, eu sou assistente social, estou coordenadora do CREAS. O tema de hoje é sobre o Agosto Lilás, né? Uma data que foi implantada a partir de 2016, em comemoração aos 10 anos da Lei Maria da Penha. E o objetivo é de que a gente possa divulgar essa lei nesta data. A nossa convidada de hoje é a Rita de Cássia Vieira Borges. A Rita é assistente social, formada na Faculdade de Serviço Social de Lins, psicóloga, formada na FUNEP, de Penápolis, tem especialização em violência doméstica contra criança e adolescente pela USP, é mestra em educação sexual pela Unesp de Araraquara. A Rita foi professora na faculdade da FUNEP, no curso de psicologia, e foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança no período de 2013 a 2015, né, num momento em que ela deu bastante contribuição à questão da política de atendimento à mulher. Rita, seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada, Sônia. Inicialmente, boa tarde a todos e todas que nos assistem. E é um prazer ter aceito esse convite. Primeiro, é um prazer ter sido convidada e, de pronto, já aceitei, porque é um assunto bastante recorrente, né? A violência contra a mulher. Até bem pouco tempo atrás, essa movimentação, né, em relação ao tema, era restrita ao dia 8 de março, que era muito mais festivo. Depois, 25 de novembro, que também é considerado um marco de ações contra a violência da mulher. E agora a gente vem com o Agosto Lilás, e temos visto vários municípios desenvolvendo ações nesse sentido. E, apesar de tudo isso, apesar de a ONU considera a Lei Maria da Penha a terceira melhor do mundo. No entanto, o Brasil continua sendo o 5º país em que mais se mata mulheres. Então, todas as vezes que a gente é convidada para falar no assunto, a gente vem, a gente abraça a causa e sabendo que essa luta é de todos e todas, de homens e mulheres, mas principalmente nós mulheres, porque nós precisamos assumir o nosso protagonismo, que durante muito tempo e ainda muitas mulheres são silenciadas. Sim. Rita, é muito comum ouvir homens falando: por que não existe a Lei João da Penha? Qual é a resposta que a gente tem para isso? Pois é, essa pergunta é ótima, né? Tem muita gente que fala assim, em tom de brincadeira, mas tem um fundo de verdade e muitos colocam como sendo até inconstitucional. Afinal de contas, a nossa Constituição fala que todos e todas, né, somos iguais perante a lei. Mas olha só, trouxe aqui algumas anotações para a gente responder essa pergunta com números, né? Então, primeiro, quantos homens a gente conhece que foram mortos pelo fato de terem tentado romper um relacionamento com a sua companheira? Ou quantos homens foram mortos pela sua companheira em caso de traição? Não precisamos pensar muito, né? A gente sabe que a grande maioria dessas ocorrências se dá em relação à mulher. Então, os próprios números nos mostram a necessidade de uma lei específica, né? Além do que já existia. Então, veja, o que nós temos no Brasil? Uma mulher é morta a cada 7 horas. E a razão disso é por ser mulher. Em 2018, nós tivemos 1.206 casos de mulheres assassinadas no Brasil. 2020, foram mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher, o que equivale a 290 denúncias por dia.
Agora, é interessante nós lembrarmos que esse número não reflete nem mais ou menos a realidade. Nós sabemos que existe uma subnotificação, porque a grande parte, a maioria das violências cometidas, elas acontecem dentro de casa e, por se tratar de ocorrência intrafamiliar, existe um constrangimento em deixar que se perceba a existência da violência. Ainda temos muita resistência nas denúncias, ou seja, os vizinhos podem até perceber a ocorrência, mas ainda fica naquela coisa, isso é casa de família, né? Então, nós sabemos que, quando chega a ser notificada, a violência já vinha ocorrendo durante muito tempo. E são, de fato, assim, é a minoria das mulheres que acaba fazendo a denúncia. Por isso, a subnotificação. Rita, e o que explica esse número elevado de violências? Eu acho que uma coisa que mostra bastante como acontece essa dinâmica é a própria pandemia, né? Na pandemia, nós tivemos um aumento muito grande, principalmente de violência física e violência sexual. Nós precisamos lembrar que, quando a gente fala da Lei Maria da Penha, ela acaba sendo conhecida como a lei que pune os homens. Mas, na verdade, o grande avanço dessa lei é exatamente colocar a mulher como sujeito de direitos. E, como sujeito de direitos, não se apaga a diferença que existe entre homens e mulheres. Mas coloca-se que, apesar das diferenças biológicas, por exemplo, né, ela não pode ser transformada em desigualdade. Então, nós precisamos entender que essa violência hoje é mais conhecida e é concebida como violência muito recentemente. Que até bem pouco tempo atrás, a violência acontecia, mas era naturalizada, né? E assim, não só naturalizada, como as próprias mulheres se encarregavam, e ainda se encarregam muitas vezes, de perguntar: mas por que ela apanhou? Como se tivesse uma justificativa para isso, né? Então, o que nós temos? Violência é um comportamento aprendido. E é importante a gente reconhecer como um comportamento aprendido, construído ao longo da nossa história, porque, uma vez que ele é construído, ele pode ser desconstruído. Mas esses valores que acabam fundamentando a violência contra a mulher é histórico, né? Esses valores são históricos e passados de geração a geração, de tal forma que os homens não se entendem como agressores. E as mulheres, por sua vez, acabam não se percebendo como vítimas de violência. Elas, muitas vezes, não percebem que existe uma violência no relacionamento. É a naturalização da violência, exatamente, né? Porque o homem é assim mesmo, exatamente, né? E a mulher tem que submeter e exatamente, fazer com que ter um jogo de cintura, né, para as coisas. Sim. Não... E olha, a gente estudando, né, as relações sociais, principalmente a constituição da família, a gente percebe que existe uma certa imposição para que a mulher se case. O contrário, a gente ainda escuta muito, né? Apesar de hoje nós sabemos que muitas mulheres optam por não se casarem, por não terem filhos, mas isso ainda é visto como uma coisa que não é natural, né? É uma coisa meio exótica, digamos assim. E sempre é colocado para a mulher a responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso do casamento. Como a gente tem uma educação desde a infância, né, reforçada pela escola, uma educação machista, isso não é só um jogo de palavras, né? O machismo significa o quê? Colocar o homem como um ser superior à mulher. Como é que a gente faz isso? Para a gente entender o que são as questões culturais. Eu gosto muito desse exemplo, que fica assim muito claro, né?
como é que se dá o comportamento machista? E como é que isso não só é naturalizado, como é reforçado pelas instituições e por nós, mulheres? É absorvido por nós, porque nós fazemos parte, né, a nossa formação dessa cultura que reforça essa situação, né? Sim, fazemos parte e quando vamos criar os nossos filhos e filhas, a gente acaba reforçando. E o que é pior, né? A gente não percebe. Então, por exemplo, a violência psicológica, ela está presente em todos os casos de violência. Ela vem anteriormente. Só que ela não é percebida, né? Então, o exemplo que eu costumo colocar para a gente entender como é que se dá essa questão cultural é assim. Quando a gente fica sabendo que um homem assumiu os seus filhos, a gente chama de homem solo, né? Como é que a sociedade vê esse homem? Nossa, ele é visto como um super-herói. Olha que maravilhoso. No entanto, a gente tem um número muito significativo de mães solo. E a força que essa mulher tem para educar os seus filhos sozinha e, no fim, para ir contrário, né, à desvalorização que a sociedade lhe impõe, é muito grande. É uma exigência muito grande em relação a essa mulher. E como é que ela é vista pela sociedade? Como um ser inferior, não é? Ela, inclusive, é muito mal vista, né? Ela é julgada, valores morais, por ser uma mulher sozinha. Principalmente quando ela tem filhos de vários homens. Então, o homem pode ter filho com várias mulheres, mas isso é colocado como, é assim mesmo, né? Homem é assim mesmo. É como se fosse um instinto, né? E a mulher, por sua vez, como ela é educada para ser a mulher recatada, uma menina recatada, uma mulher recatada, então ela acaba sendo mal vista quando ela tem o mesmo comportamento, quer dizer, mesmo não, né? Semelhante ao homem. A mesma situação é no caso de um pai que não assume os filhos, é visto como uma naturalização. E quando é uma mãe, né, que não assume os filhos, ela é julgada e apontada a todo momento como... Exatamente. A ponto de a gente precisar de leis que obriguem os homens a assumir, pelo menos financeiramente, a responsabilidade pelos seus filhos, né? Então, a gente percebe que as próprias instituições reforçam isso. Então, assim, nós mulheres somos a maioria da população, nós somos as que mais estamos presentes na educação dos nossos filhos e nas escolas nós também somos maioria como professores, como educadoras, né? Então, na educação formal, tanto na formal como na informal, nós predominamos. Então, como é que a gente acaba reforçando o machismo e acaba não se questionando a respeito? Como é que isso se dá? Por exemplo, em casa, será que nós educamos os nossos filhos e filhas com igualdade? O que a gente percebe é a menina é obrigada a fazer o serviço de casa e o menino não. Pelo contrário, quando o menino está dentro de casa, muitas vezes ele é orientado a sair, né? Ele é incentivado a sair, vai brincar com seus amigos. Então, começa dessas pequenas coisas. Aliás, se a gente for pensar nas músicas infantis, a gente vê isso acontecendo, a necessidade da fêmea se casar. Isso é a dona Baratinha que queria se casar, é a pombinha branca que está lavando roupa para o casamento. Quer dizer, são nas pequenas coisas. E vão passando com uma naturalidade e a gente incorporando. Exatamente. Né? A gente incorporando e a gente reforçando. Então, tanto na família quanto na escola, as meninas elas precisam sentar de determinada maneira, né, para ser recatada. Ela precisa ser delicada. Ao passo que o menino, se ele tiver um traço de delicadeza, ele também é mal visto. Porque também não é fácil ser homem na nossa sociedade, né? Essas são questões de gênero. Tanto é que, quando se questiona essa história, né, de por que não existe a Lei João da Penha, o próprio Supremo Tribunal Federal coloca que esta é uma lei
para combater a violência de gênero. E as relações de gênero são exatamente isso que a gente está colocando, né? A partir das características biológicas de homens e mulheres, se determina socialmente o comportamento que cada um deve ter, né? E é sempre colocando a mulher como inferior ao homem, a mulher como submissa, portanto dependente, de um homem supostamente que teve da natureza, né, o poder de domínio. Então, ele é o dominador, ele seria o protetor, portanto, ela permanece dependente. E acreditando na sua responsabilidade pelo sucesso ou fracasso do casamento, e inclusive quando o filho é apontado pela sociedade como o que não deu certo, ele é comum a gente ouvir falar, mas também não teve um pai, né? Não teve um pai presente, o pai ausente. Agora a gente acabou de ver aí, né, as Olimpíadas acontecendo, e o que a gente percebe nos depoimentos é principalmente os atletas dizendo: eu venci porque a minha mãe lutou por nós. Quer dizer, se o sucesso, né, daquele atleta precisou do sacrifício da mãe, como é que, quando a sociedade julga que um menino, né, não deu certo, o problema foi a ausência do pai? Então, são contradições que a gente vivencia e, como você disse, né, são naturalizadas, não são questionadas. Explica para a gente por que é tão difícil mudar essa relação de submissão e opressão. Pois é, essas questões, além do que eu coloquei, né, ela vem já ao longo do tempo e não vem sendo discutida. Então, por exemplo, isso tudo que eu falei das questões dos valores, né, machistas, acabam não sendo discutidas, inclusive nos espaços de serviços públicos. A Lei Maria da Penha, ela é principalmente conhecida como a lei que pune os homens. Mas, como eu já disse, né, a base dela é a proteção da mulher, é o fortalecimento da mulher. E aonde que a gente vê que isso, de fato, esteja acontecendo? Então, nós temos, por exemplo, são coisas bastante recentes, né, historicamente falando, bastante recentes. Nós temos o CRAS, nós temos o CREAS, nós temos o programa NASF, né, na saúde, que são espaços públicos onde essas questões poderiam ser discutidas. Porque se a gente não levar a esse questionamento, esse ciclo de violência não é rompido. Então, além de tudo que a gente já colocou aqui, nós percebemos que a mulher acaba sendo educada para tolerar o homem, né? Tolerar o homem agressivo. O homem, por sua vez, ele, por ser educado como um ser superior, ele exige obediência. E quando isso não acontece, quando a mulher tenta romper essa dinâmica, o homem se impõe, nem que seja através da violência. E ainda esse tipo de violência acaba sendo aceito pelas instituições, né? Então, para romper este ciclo, é necessário uma união de forças, tanto em espaços públicos quanto dentro de casa. Uma vez que isso é repetido na própria educação formal e informal, esse ciclo não se rompe, né? Então, a gente vê, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela independe, ela atende, inclusive, mulheres cuja orientação sexual não é a heterossexual, né? É a lésbica. Então, quando se olha para aquela mulher lésbica, não se entende porque ela também é protegida pela Lei Maria da Penha. Aliás, nem se sabe a respeito. Uma outra coisa que a gente vê é que a Lei Maria da Penha, ela independe da identidade de gênero. Então, ainda somos o país que mais mata os transexuais, as transexuais, né? Então,
Isso é uma forma da gente perceber que a violência ela se perpetua pela mulher ser considerada menor. Então, alguém que nasce biologicamente com o sexo masculino, ele jamais poderia abrir mão dessa prerrogativa que supostamente a natureza lhe deu, né? Então, quando ele se sente mulher, ele é agredido duplamente. Primeiro, por não cumprir as leis da heterossexualidade, né? E segundo, principalmente por abrir mão do poder do homem. Então, essas coisas vêm acontecendo, esse ciclo vem se retroalimentando, e quando chega uma lei para romper com este ciclo, ela acaba, a gente fala, né, que algumas leis no Brasil não pega. Essa lei até pegou, mas parcialmente, porque as mulheres ainda se sentem intimidadas, constrangidas em fazer a denúncia. Além de todo o constrangimento, de não querer expor os problemas familiares, muitas vezes tem a dependência financeira. Então, como é que eu vou sobreviver se o meu marido sair de casa? E olha, até bem pouco tempo atrás, a mulher era proibida pelo marido de trabalhar. Por quê? Para exatamente não correr o risco da independência. Reforçar esse controle, né? Exatamente, é uma forma de controle, né? E isso tudo que a gente vê, né? Por que esse ciclo não é rompido? Além da questão da educação, a gente percebe que o relacionamento abusivo, ele não vem de uma hora para outra. Ele vai acontecendo gradativamente, aumentando. Por exemplo, no namoro, é muito comum a menina achar lindo, que o menino é todo ciumento. O meu namorado não deixa, né? Isso já é um relacionamento de submissão ao homem. Então, são as pequenas coisas. Proibição, uma necessidade de exercer o controle sobre a mulher, a ponto até de ficar investigando o celular, né? Proibição de certas companhias, então, má influência. São coisas bem pequenas. Então, é o xingamento. Só xingou. Mas foi numa hora que ele perdeu a cabeça, estava nervoso, né? Então, essas coisas vão crescendo e elas acabam, ao fim e ao cabo, se transformando no feminicídio, que é o assassinato da mulher pelo fato de ser mulher. Aliás, o feminicídio também, ele passa a ser caracterizado como tal bem recentemente, né? Você até perguntou de início por que, apesar da lei, o número de violência tem aumentado, né? Quando a gente olha para o feminicídio com as suas características, né, legais, definido legalmente, como o assassinato da mulher pelo simples fato de ser mulher, a gente precisa entender que, apesar do número ser bastante grande, o fato de alguém receber a denúncia desse homicídio vai depender muito da forma como ele entende o feminicídio para considerar como tal, né? Muitas vezes passa como um homicídio qualquer e não como feminicídio. Então, vem aumentando porque os registros, a forma de serem registrados tem aumentado, né? Tem melhorado. E a gente sabe, inclusive, da necessidade desses indicadores, né? Esses marcos sociais, fazerem parte do registro. Por exemplo, nós sabemos que a grande maioria das mulheres que sofrem violência são mulheres negras. Nós tivemos, acho que em 2020, cerca de 75% dos assassinatos de mulheres eram de mulheres negras. E não por acaso. Além de estarmos num país machista, nós estamos num país racista. E, por conta disso, as mulheres negras são as que ocupam a base da pirâmide social, né? Agora, nós precisamos entender também que não são apenas as mulheres dependentes financeiramente que sofrem a violência
e que não conseguem romper. Justamente por essa relação de dependência afetiva, né, emocional, ela muitas vezes ganha mais que o homem, mas ela esconde isso. Isso, a questão da violência não está vinculada à questão de renda, né? Exatamente. Né? Então, é claro que a intersecção de raça, de gênero e de classe social, ela precisa ser considerada, porque as ações para combater, né, esse tipo de relação, elas precisam ter visibilidade desses marcos sociais. Mas ela não acontece apenas em mulheres dependentes financeiramente. A própria mulher, então, quando ganha mais que o homem, ela se encarrega em esconder isso, porque ele precisa ser visto como o provedor da família. É ele quem manda, né? Exatamente. O poder continua sendo dele. É isso. Rita, quais seriam, então, as condições para a gente, né, conseguir mudar essa história? Pois é, né? Pois é. O que a gente vê? Apesar dessa lei ser de 2006, né? Que ela foi promulgada. Por exemplo, 2013, a partir da elaboração de políticas públicas, os recursos, só para a gente ter uma ideia, né? A primeira coisa que precisa existir para que essa lei, de fato, tenha condições de funcionar, é vontade política, né? Isso é imprescindível. Quando a gente fala em vontade política, nós estamos falando das 3 esferas, né? A federal, a estadual e a municipal. As ações têm que ser articuladas e os recursos também. Então, quando a gente fala em vontade política, nós falamos de priorizar as ações, priorizar determinados segmentos que vão fazer parte de uma política, e aí nas 3 esferas, né? Então, quando se começou a discutir a elaboração de uma política nacional de enfrentamento à violência, de proteção às mulheres, existia mais ou menos cerca de 30 e poucos mil, né, destinado a essas ações. E depois, nós temos um Plano Nacional de Enfrentamento à Violência, né, é o Plano Nacional de Política para as Mulheres, o último que foi atualizado de 2013 a 2015. Então, quando isso aconteceu, quando as ações que compõem essa política nacional, ela estava mais delimitada, na época se tinha por volta mais de 300 milhões, né, de reais investidos nestas ações. Nos últimos tempos, nos últimos anos, esse recurso foi muito diminuído. E, inclusive, nós temos um agravante, né? Além do recurso ter sido diminuído, o pouco recurso que se tem, que se tinha empenhado na Secretaria Nacional de Mulheres, ele sequer foi gasto. Um percentual muito pequeno foi aplicado, né? E isso a gente vê acontecendo como reflexo dos municípios e nos estados. Então, uma das propostas, né, indicações dessa lei, era a criação da Casa da Mulher Brasileira. O que é isso? Primeiro, era previsto que pelo menos uma em cada estado fosse implantada. E hoje a gente tem um número muito pequeno de estados que teve implantado esse mecanismo, né, de defesa da mulher. O que significa essa Casa da Mulher Brasileira? É um espaço em que a mulher vai receber primeiro, ela vai ser acolhida, né? É importantíssimo esse acolhimento. Ali, naquele mesmo espaço, ela vai ter uma série de serviços. Serviços jurídicos, psicológicos, social, para que ela não tenha que sair de um determinado serviço e procurar outros que ela desconhece. E a gente tem que lembrar que a mulher que sofre violência e que chega, enfim, a denunciar, ela, durante muito tempo, ela foi privada dos contatos sociais. Ela foi isolada. Então, ela precisa reaprender, né? Precisa reaprender, exatamente. Ela precisa reaprender não só a questão de conhecer os equipamentos,
mas ela precisa se reaprender a se enxergar como um sujeito capaz, né? Então, essa Casa da Mulher Brasileira, quando reúne todos os serviços, é para que ela não tenha que fazer essa peregrinação atrás dos seus direitos e que, muitas vezes, ela acaba sendo revitimizada, né? nas repartições públicas, digamos assim. Então, nós temos, então, este espaço como ideal, e nós temos também, nos municípios, que também compõem essa política nacional, né, a política nacional para as mulheres, a implantação dos centros de referência de atendimento às mulheres, que, da mesma forma que a Casa da Mulher Brasileira, ele reúne os diversos serviços. É um espaço multidisciplinar, né? Então, aqui em Penápolis, por exemplo, o Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, em 2015, ele apresentou, tanto para a prefeitura, né, quanto para a Câmara Municipal. Eu acompanhei todo esse processo, que era membro também do Conselho nesse período, né? Nós éramos parceiros no Conselho. Hoje eu até gostaria que você desse uma atualizada na nossa situação, porque eu estou meio afastada, né? Apesar de oficialmente estar como suplente no Conselho, estou meio afastada das atividades. Mas, então, você pode atualizar, né? Que você continua aí à frente da... Sim, essa questão do centro de referência da mulher é uma proposta da gestão atual, né? Inclusive, o secretário já começou algumas articulações no sentido de buscar a implantação no nosso município. Né? Existe o Conselho Municipal, nesse momento, não sei se ele está ativo, não tenho informações. Né? E o CREAS é uma porta de entrada para a mulher vítima de violência. Né? Nós temos, assim, um número pequeno de procura, né? A gente sabe que, apesar de existir a lei, de existir algumas informações que elas não estão sendo sempre divulgadas e as mulheres motivadas a procurar ajuda, né? Não tem mesmo um número grande, né? Nós não temos também a ficha de notificação de violência ainda no município, que eu acho que isso também traria informações e traria demandas, né, para o município estar administrando e avaliando o que é necessário para compor a rede. Olha, você falando da ficha de notificação, eu acho muito importante que todos saibam o que significa, né? Em relação à violência contra mulheres, no espaço da saúde, existe uma obrigatoriedade dessa ficha de notificação. Da mesma forma que existe a necessidade de se notificar algumas doenças, há também os casos de violência, eles têm a obrigatoriedade de serem notificados. Então, uma das ações que o Conselho fez, o Conselho de Direitos da Mulher, propôs é exatamente a implantação dessa ficha de notificação em todos os espaços, não só para a saúde. Por que é importante? Né? Você até apontou na necessidade de se visibilizar as demandas. Se nós não tivermos os dados referentes, que tipo de violência, quem as comete, quais são as mulheres que mais sofrem violência, quais são as condições dessas mulheres, nós não temos como planejar as ações de combate a tudo isso, né? Então, temos um plano nacional de política para as mulheres que pressupõe uma política estadual. Por exemplo, sabemos que o Estado de São Paulo, na capital, pelo menos, tem uma unidade da Casa da Mulher Brasileira, né? Mas, em termos de diretrizes para os municípios, o que vem acontecendo? Ou seja, será que existe, de fato, uma política para as mulheres? Uma das coisas que também foi apontado pelo Conselho como demanda, exatamente para romper esse ciclo de violência e fortalecer a mulher como protagonista, foi a criação de uma secretaria, né? Então, lembrando, se a Lei Maria da Penha ela não é só para punir os homens,
e sim para proteger, prevenir a violência e fortalecer as mulheres, não dá para cada município criar por conta e risco, né? E assim, aquilo que subjetivamente se ache que seja mais indicado para isso. Existe a necessidade de que uma secretaria específica, assim como nós temos da educação, da saúde, né? Uma secretaria específica de política para as mulheres. E aí sim, essa secretaria vai se encarregar em fazer, não só propor as ações, né? Mas de coordenar as ações preventivas em todas as áreas. Nós precisamos fazer com que todos os serviços de atenção às mulheres se dê de forma articulada, né? Então é isso. Quais são as propostas? A gente sabe que isso é muito incipiente e é muito bom que todos saibam, né, que hoje, nesta administração, existe a proposta de se implantar esse centro de referência. Consequentemente, a gente imagina, né, a gente deduz que uma secretaria, ou pelo menos um departamento específico, também seja pensado, né, em ser implantado, e, consequentemente, a ficha de notificação também deve ser implantado e, inclusive, implementado, né, todo o serviço que, a partir da ficha de notificação, seja revelado como demanda. Bom, nosso tempo está se esgotando, então eu quero agradecer a todos que contribuíram para a realização desse momento. Agradecer em especial à Rita, né, que prontamente se prontificou a estar vindo aqui e bater esse papo com a gente. A delegada da mulher, a senhora Thaisa Borges, né, que também contribuiu para essa campanha, prontamente se prontificou a fazer um jornal virtual, que a gente divulgou para as famílias que a gente atende nas redes sociais. Então, Rita, você queria fazer suas considerações finais, para a gente estar encerrando? Bom, inicialmente agradecendo muito, né, pelo convite, agradecendo a todos e todas que nos acompanham nesse momento, e lembrando que a luta contra a violência à mulher é uma luta de todos, né? É uma luta de homens, é uma luta de mulheres. Mas, principalmente, a permanência e a desconstrução dos comportamentos violentos, elas estão nas nossas mãos, nas mãos das mulheres. E, assim, eu só tenho a agradecer esse espaço, essa oportunidade da gente estar, mais uma vez, falando a respeito do quanto é possível quebrar o ciclo da violência, que tanto traz prejuízo para a sociedade como um todo. Obrigada. Obrigada, gente. E obrigada a todos os ouvintes.